A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671 1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Carnafolia Paracatu 2019. O maior e melhor carnaval da região é aqui. Venha se divertir com segurança, tranquilidade e super shows. Sexta, dia 1º de março, abrindo a festa. Dani Gama e Emanuele Moraes. Sábado, dia 2, shows com Araqueto. Domingo, dia 3, Reinaldinho, ex-Terra Samba, comanda a festa. Quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou lá. Segunda, dia 4, direto de Diamantina, Batucada. Eu tô seguindo sua batucada, chorando a falta do meu bem, eu sou o som. E na terça, dia 5, Emanuele encerra a folia. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. Veja hoje no seu Jornal da Cidade, o Ministério Público de Minas Gerais concluiu que critérios de análise adotados pela própria Vale indicariam risco de rompimento em 8 barragens no estado. Saiba como acontecerá a regularização fundiária em Paracatu. Presidente Bolsonaro afirma que leite importado da União Europeia terá imposto aumentado. GAECO e Ministério Público de Minas Gerais deflagraram operação com o objetivo de combater comércio de drogas ilícitas e aparelhos celulares dentro de unidade prisional em João Pinheiro. Governador Romeu Zema se reúne com deputados mineiros e anuncia que vai revogar decreto para atender prefeitos com relação ao atraso dos repasses aos municípios. Inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vão até 15 de março. UFO disponibiliza edital do processo seletivo para as novas turmas do curso preparatório para o Enem. Carro fumacê é aliado no combate ao mosquito transmissor da dengue. Lotes sujos, bueiros entupidos, falta d'água, buracos nas ruas. O JC nos bairros ouve as reclamações dos moradores de Paracatu. Agora no seu Jornal da Cidade.
Boa tarde, está começando o Jornal da Cidade para você, papai e mamãe, vovô, vovó, titio, titia, filhinho e filhinha. Boa tarde para toda a família. Boa tarde para você que nos acompanha pelo mbnews.tv.br, pelo facebook.com/mbnews e ainda pelo YouTube Jornalismo Paracatu. Boa tarde para toda a equipe da TV Minas Brasil, que todos os dias se esforçam para levar até a você as informações de Paracatu e de toda a nossa região. Nós vamos começar o nosso jornal de hoje atualizando as informações lá de Brumadinho. Tragédia da Vale em Brumadinho. O Ministério Público de Minas Gerais concluiu que critérios de análise adotados pela própria Vale indicariam risco de rompimento em 8 barragens no estado de Minas Gerais. A mineradora diz que já paralisou as operações nesses locais. Os documentos que a Vale forneceu ao Ministério Público de Minas fazem parte de estudos da própria Vale sobre gestão de riscos geotécnico ou riscos de rompimento. Depois de analisar o material, o Ministério Público pediu urgência para o cumprimento de medidas que diminuam a possibilidade de novas tragédias. Na ação, o MP cita que o fato mais assustador foi a informação de que as barragens da mina Córrego do Feijão possuíam laudos que atestavam sua estabilidade e segurança, e que o rompimento em questão das barragens formalmente atestadas como estáveis demonstra que a Vale não está adotando medidas minimamente necessárias para manter a segurança de seus empreendimentos. O Ministério Público afirmou que, diante da comprovada ineficiência das medidas de gestão de riscos adotadas pela Vale, entendeu necessário verificar se a mineradora tinha desenvolvido uma metodologia própria de análise de riscos, se teria detectado outras estruturas em estado de atenção ou fora do limite aceitável de risco, bem como se tinha realizado uma análise custo-benefício concernente ao propósito de redução de exposição ao risco. Ainda de acordo com o MP, os documentos demonstram que, em outubro de 2018, a Vale tinha ciência de que, entre 57 barragens de sua responsabilidade avaliadas, 10 estavam em zona de atenção. Todas elas ficam em Minas Gerais. Dessas 10, 2 se romperam em Brumadinho. Na ação, o Ministério Público completa. Elas são próximas aos núcleos urbanos, havendo pessoas que moram ou transitam na chamada zona de autossalvamento, ou seja, a jusante da barragem a uma distância que corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação igual a 30 minutos ou 10 quilômetros. A Justiça de Minas aceitou os argumentos do Ministério Público e determinou uma série de providências à Vale para afastar o risco de acidentes nas barragens citadas e em outros complexos de mineração da empresa. O juiz de primeira instância fixou multa de R$ 1 milhão por dia em caso de descumprimento das medidas listadas na decisão. Pois é, diante dessa informação e após a tragédia lá em Brumadinho, a Vale anunciou que vai descomissionar 10 barragens construídas no sistema A-montante que estão inativas aqui no nosso estado. Procedimento que permite a recuperação ambiental das áreas. Porém, esse é um processo lento e depende de fatores técnicos, como a composição do solo e dos rejeitos. Paracatu, cidade mineradora localizada na região noroeste do estado, tem barragens onde são despejados rejeitos da extração de ouro. Apesar da extração do minério ainda acontecer na cidade, a empresa responsável pela operação já começou o processo que visa parar as atividades no local, o descomissionamento. Aproximadamente uns 450 hectares já estão em processo de reabilitação, né? Hoje nós temos privilegiado a questão de reabilitar essas áreas utilizando espécies nativas, espécies da região, que possibilitam inclusive, como parte do nosso processo de reabilitação, atrair a fauna e a flora depois de uma forma mais intensiva num determinado momento. Mas afinal de contas, o que é e como funciona o processo de descomissionamento? Em poucas palavras, trata-se dos processos feitos para revitalizar uma área mineradora que se tornou barragem de rejeitos. São necessárias muitas etapas para que uma área de barragem seja revitalizada. Primeiro, os resíduos minerários são drenados. Depois, podem ser separados e reaproveitados na construção de estradas e materiais para a construção civil.
Por último, os diques são retirados. A água, se puder ser tratada, é reintegrada ao meio ambiente nos mananciais próximos e o local é reflorestado com espécies nativas. Outra forma de desmontagem de uma barragem seria o aterramento, técnica mais barata, porém menos benéfica para o meio ambiente. O especialista faz o alerta: descomissionar uma barragem não é garantia de que o local seja restabelecido e se torne seguro. Claro que sempre vai ter uma insegurança em todo o processo que você faz, tá? Mas você reduz o risco a valores muito baixos. Então, é o que é recomendado hoje. Mas toda atividade humana ela é inútil. Risco zero não existe. Então, quando as pessoas perguntam, não tem risco nenhum? Claro que tem. Viver é um risco. Aí a gente tem que entender isso. O problema é que o risco está ficando muito alto. Não existe um tempo certo para que uma área de barragem seja descomissionada. Tudo depende dos minérios e locais onde ela se encontra. Quando nós somos alertados de um problema dentro de uma determinada área de trabalho, nós temos que parar, raciocinar e tomar cuidado, porque as coisas elas são complexas, elas não são simples, não é? Tanto é que nós temos que estudar a vida inteira para conseguir fazer com que o mundo funcione. E essa arrogância nossa, ela está nos levando a desastres inaceitáveis. Nós temos que parar para pensar o que nós estamos fazendo. É novidade em calçados que você está procurando? Lá na Ricardo Calçados você encontra toda semana, é isso mesmo, os lançamentos mais legais, mais confortáveis, com as melhores condições de pagamento. Lá na Ricardo Calçados tem adulto, infantil, masculino, feminino e muito mais. Área fitness completa, com tudo que você precisa para praticar o seu esporte preferido. Lá na Ricardo Calçados você paga em até 6 vezes e ainda participa da promoção Salário na Mão, é isso mesmo. Sorteio de um salário mínimo em dinheiro aqui no dia 28 de março, mas é só para quem comprar na Ricardo Calçados. Ricardo Calçados em Paracatu, fica na rua Joaquim Moutinho, número 80. Vamos agora conferir como fica o tempo na tarde de hoje em Paracatu e nas cidades da região. Quarta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Paracatu e Vazante, mínima de 20, máxima de 33 graus. Em Unai, mínima de 21, máxima de 34 graus. Em João Pinheiro, mínima de 19, máxima de 32 graus. E Guardamó, mínima de 20, máxima de 34 graus. E agora uma boa notícia para os municípios mineiros. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reuniu-se ontem, dia 12, na cidade administrativa em Belo Horizonte, com a bancada dos deputados federais mineiros e anunciou a revogação do decreto 47.296 de 2017, um dos pleitos apresentados pelos prefeitos ao governo estadual. A publicação do decreto foi uma decisão da gestão passada e instituiu um comitê para definir a destinação de todos os recursos estaduais. Assim, as verbas oriundas, por exemplo, da arrecadação de impostos, entravam primeiro no caixa do Estado e não diretamente nos cofres dos municípios, como acontecia anteriormente, o que as prefeituras estavam considerando um grande problema. Situação que chegou a gerar uma enorme dívida entre o governo de Minas Gerais e as prefeituras, pois os recursos eles não estavam sendo repassados aos municípios. O encontro reuniu 35 dos 53 deputados federais mineiros e tratou dos temas como a situação fiscal do Estado, a reforma da Previdência, também a defesa de uma reforma fiscal aqui no nosso Estado, além das questões relativas ao rompimento lá da barragem em Brumadinho, no dia 25 de janeiro. No âmbito federal, o governador salientou também a importância da adesão de Minas Gerais ao Plano de Recuperação Fiscal, a compensação dos estados exportadores no que diz respeito à Lei Candir, a revisão do Pacto Federativo e ainda a reforma da Previdência. Mudando de assunto, a terceira fase da regularização fundiária começou aqui em Paracatu. A nossa equipe de reportagem conversou com o Dr. Ivan Marcos para dar todos os detalhes para você sobre esse programa aqui na nossa cidade.
A regularização fundiária, em termos gerais, é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades. A Prefeitura de Paracatu está na terceira fase da regularização fundiária na cidade e a administração atual informou que pretende regularizar todos os imóveis até o final do mandato. A regularização fundiária é um instrumento para a promoção da cidadania, devendo ser articulada com outras políticas públicas. Nós vamos conversar agora com o Dr. Ivan Marcos, que vai nos explicar sobre a terceira fase da regularização fundiária em Paracatu. Ivan, nos conta como que vai ser essa terceira fase da regularização. Então, desde o mês de agosto de 2018, o prefeito Olavo Condé decidiu iniciar a terceira fase do programa de regularização fundiária. De forma bem rápida, quero explicar aqui que a primeira fase foi a do Bom Pastor, a segunda fase foi a dos bairros Alto da Colina, Bela Vista 2, Amoreiras 2, Esplanada e Nossa Senhora Aparecida. E agora, recente, em agosto, o prefeito Olavo Condé decidiu estender para toda a cidade de Paracatu. Para as famílias que têm renda familiar de até 5 salários mínimos por mês, todo o custo da regularização do seu imóvel será totalmente gratuito, custeado pelo município. Essa é uma vantagem e que é uma das coisas que nos deixa, nos causa estranheza, que mesmo sendo feita essa proposta, né, que o município faz, as pessoas ainda têm receio em aderir, em buscar a regularização do seu imóvel. E também uma outra situação é que não só as pessoas consideradas hipossuficientes que estarão no programa de regularização fundiária. As pessoas os grupos familiares que têm renda superior a 5 salários mínimos também poderão fazer parte desse processo de regularização. É lógico que atendendo a alguns outros requisitos que serão apresentados, mas são coisas bem simples, bem tranquilas. Mas o objetivo principal do prefeito municipal de Paracatu é que tenha regularizado 100% dos imóveis da cidade até o final do seu mandato. O município de Paracatu, em torno de 70% dos imóveis são irregulares, não tendo o seu registro no cartório de registro de imóveis. E isso, às vezes, impede que o posseiro, não consiga pegar um empréstimo para fazer uma reforma da sua casa. Se ele tem a intenção de vender o seu patrimônio, a sua casa, o comprador, ou ele tem o dinheiro à vista, ou ele assume o risco de fazer um contrato chamado de gaveta, sem ter segurança. Ao contrário que a pessoa tendo o registro do seu imóvel, ele conseguiria trabalhar junto com as instituições financeiras para fazer esse financiamento, o que lhe daria muito mais segurança na sua negociação, tanto para venda do imóvel, para uma reforma do imóvel. Tudo isso se torna possível e é muito interessante, mas as pessoas têm que captar essa ideia, têm que achar interessante também. Quem quiser saber mais a respeito do programa, o que deve fazer? Então, hoje o Departamento de Regularização Fundiária funciona ali na Rua Rio Grande do Sul, número 296, Rua Rio Grande do Sul, 696. Ao lado da Casa Kim Ross, nós temos uma equipe lá toda preparada para prestar o atendimento, prestar todos os esclarecimentos. Nós desburocratizamos o processo de regularização fundiária, e isso com qual objetivo? De que a pessoa deixe de ser posseiro e passe a ser proprietário do seu imóvel. E o Ministério da Agricultura informou no dia de ontem, em nota, que o imposto de importação do leite integral em pó e desnatado da União Europeia vai aumentar. O valor não foi informado.
Os produtores de leite brasileiros comemoram as notícias. De acordo com a pasta da Agricultura, a taxa que foi suspensa compensava o efeito da exportação dos produtos por preço abaixo do custo, o que causou prejuízos aos produtores brasileiros. Hoje, o imposto de importação do leite em pó, por exemplo, tem alíquota de 28%. Este valor é referente à tarifa externa comum do Mercosul. A proposta do governo, segundo a Frente Parlamentar da Agropecuária, seria um aumento temporário de 42%. O governo vai aumentar as taxas para compensar o fim do antidumping, barreira comercial sobre o leite. Haverá um aumento da alíquota do imposto de importação do produto para compensar a perda. O dumping consiste na venda de produtos internacionais por um preço inferior ao do mercado interno, prática considerada desleal conforme os acordos internacionais. Os direitos antidumping visam evitar que os produtos nacionais sejam prejudicados, assim, pelos produtos importados em razão dos preços inferiores. A taxa cobrada desde 2001 compensava o efeito da exportação do produto por preço abaixo do custo, causando prejuízos à produção nacional. A taxa foi suspensa no momento em que os produtores de leite brasileiros já encontram dificuldade decorrentes do fim de um acordo entre privados com a Argentina relativo à importação do leite em pó, o que aumentou a entrada do produto do país vizinho no Brasil. E aí, você que gosta de fazer uma fezinha, concurso 2124 da Mega Sena pode pagar 10 milhões de reais, mas é só para quem acertar as 6 dezenas. Sorteio acontece hoje, 8 horas da noite, horário de Brasília, em São Paulo, hein? As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet. Em Paracatu, lembrando que as lotéricas fecham às 5h30 da tarde e a aposta mínima custa R$ 3,50. Boa sorte para você, hein? Carro Fumacê é aliado no combate ao mosquito transmissor da dengue. Veja esta notícia no próximo bloco. E ainda, lotes sujos, bueiros entupidos, falta d'água, buracos nas ruas. É o JC nos bairros chegando com as reclamações dos moradores da cidade. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Carnafolia Paracatu 2019. O maior e melhor carnaval da região é aqui. Venha se divertir com segurança, tranquilidade e super shows. Sexta, dia 1º de março, abrindo a festa. Dani Gama e Emanuele Moraes. Sábado, dia 2, shows com Araqueto. O Araqueto, quando toca, deixa tudo. Domingo, dia 3, Reinaldinho, ex-Terra Samba, comanda a festa. Quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou lá. Segunda, dia 4, direto de Diamantina, Batucada. Eu tô seguindo sua batucada, chorando a falta do meu bem, eu sou o som. E na terça, dia 5, Emanuele encerra a folia. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações.